queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos fazer um teste aí com a luz hoje. Nós estamos trabalhando uma questão para descobrir o que fica melhor para a nossa gravação. Então, o Deco vai ficar muito escuro ou muito claro para você. Seja paciente com a gente, nós estamos trabalhando aí, né, Dequinho? A gente chega lá. Muito bem. Romanos, capítulo de número 15. Capítulo 7, versículos de 15 a 25. Abra aí a sua Bíblia se você puder, ou acompanhe ali na tela comigo. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que me veio à cabeça assim, lembrando da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E eu peguei uma parte da oração e mudei para a gente poder entender melhor o que eu quero ensinar para vocês. O título da nossa reflexão é o pecado nosso de cada dia. O pecado nosso de cada dia. Versículo de número 15 do capítulo 7 da carta à igreja em Roma, diz o seguinte: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Alguém se identifica aí? Veja bem, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, ou seja, a lei mostra o meu erro, mostra a minha falha, mostra a minha imperfeição. Neste caso, ou seja, atuando, fazendo o que eu não gosto, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Estou no versículo 19. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, novamente, né? Já não sou eu quem o faz, mas quem é? Pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Parte A do versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora eu vou ler um outro texto para vocês, pequeno, só um versículo, Romanos capítulo 5, também em Romanos, capítulo 5, agora versículo 8. Quando Paulo explica para a igreja de Roma, como é que Deus demonstrou o seu grande amor por nós. Olha o que ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, tendo Cristo morrido, ou Cristo morreu, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, nós temos dois textos aqui. Um que está falando que eu e você, e aqueles que levantaram a mão e concordaram comigo, nós temos desejo de fazer o bem e muitas vezes fazemos o mal. Na mesma hora, nós temos desejo de fazer o certo e fazemos o errado. E a gente olha e diz, mas eu não queria ter feito isso, por que é que eu fiz isso? E entendemos que dentro de nós tem uma natureza pecaminosa, que Paulo diz assim, já não sou eu mais que estou fazendo, é o pecado que habita em mim. Mas por outro lado, Paulo explicando a essa mesma igreja, ele diz o seguinte, sabe o que é a beleza de tudo isso? É que Deus demonstrou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido quando eu ainda era pecador, ou seja, Jesus não morreu depois que eu havia me purgado de todos os meus pecados, depois que eu havia me purificado de todos os meus problemas, depois que eu havia sido liberto de todas as incoerências da minha vida. Não, Cristo morreu por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. Por que Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores? Porque a única maneira de ser resgatado, de ser livre, de ser liberto do poder e do domínio do pecado, era se Jesus viesse e quebrasse a cadeia que estava me aprisionando, porque por mim mesmo e por você mesmo, nós não tínhamos força para nos libertar e nos livrar dessa prisão. Por isso que lá na igreja em Éfeso, o Espírito de Deus inspirou Paulo a escrever o seguinte: irmãos, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom
de Deus, não é de você, é de Deus para com você. Foi Deus que usou graça, favor, misericórdia, veio ao meu alcance, veio ao seu alcance, quebrou essa corrente para que nós pudéssemos ter liberdade. É o poder dele. Mas ao quebrar essa corrente, perde sobre nós o domínio do maligno, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, mas a mesma Bíblia também diz que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quebrada essa corrente, solto, aberta a porta desta cela, nós fomos colocados em liberdade, mas nós carregamos no nosso coração, no nosso ser, a natureza que nos aprisionou. Nós fomos livres do algoz, nós fomos livres do agente carcerário, mas nós não fomos livres da natureza que nos levou para esse cárcere no início da conversa. Nós carregamos dentro em nós uma natureza pecaminosa, fruto do pecado adâmico, daquilo que foi herdado lá do jardim, lá da quebra da vontade de Deus. Livre sim, não tem mais corrente nos meus pés, não tem mais cela trancada, não tem mais algemas nas minhas mãos e nos meus pés, não tem mais termo de eu poder me locomover livre em Cristo Jesus, mas tem sim. E eu vou chamar assim só para efeito didático, um monstro dentro de mim e dentro de você, que é exatamente esse que na hora que a gente não quer, ele mostra os tentáculos dele. E aí você diz como o apóstolo Paulo, o que é isso? Eu quero fazer o bem, por que eu faço o mal? Eu quero servir, por que eu maltrato? Eu quero enaltecer, por que eu destruo? Eu quero construir, por que eu acabo com tudo? Que natureza, ou que atitudes são essas? Não são atitudes, é uma natureza. Então veja, se eu te perguntasse assim, o que é pecado? O que é pecado? Como é que nós definiríamos pecado aqui nessa manhã? Eu acho que nós teríamos diversas definições, um levantaria e ia dizer a sua maneira o que ele entende que é pecado. Das vezes que fala uma coisa que não devia, das vezes que faz uma coisa que não devia, das vezes que, sei lá, escapa. Sabe aquele negócio que você fala assim, saiu sem eu querer? Na hora que eu vi já tinha feito, isso aqui é pecado. Ó, tem um livro que eu até já trabalhei um pouco dele aqui com vocês, chamado A Arte da Guerra, escrito séculos atrás por um general chinês chamado Sun Tzu, onde o Sun Tzu diz assim, na arte da guerra, se você quer se preparar para a vitória, presta atenção, é um livro que não é da religião, é um tratado militar, tem nada a ver com a religião, mas olha o que ele diz. Se você quer se preparar para a vitória, é melhor que você conheça você mesmo e o seu inimigo. Por quê? Aquele que não conhece nem a si próprio, nem ao inimigo, sofrerá derrota todas as vezes que empreender uma luta. Aquele que conhece só o inimigo e não conhece a si próprio, terá de igual modo vitórias e derrotas. Mas aquele que conhece a si mesmo e o seu inimigo, está na melhor posição para conseguir vitória. Não é nem só nos conhecer nesse caso, é mais do que isso. É conhecer a nós mesmos, mas é conhecer também a Deus, que vai revelar a nós o que é pecado. Porque você diz assim, pecado é desobediência a Deus, porque nós somos deixa eu colocar assim, eu sou um pastor, um estudante de teologia de uma linha reformada. E na teologia reformada, nós temos uma definição do que é pecado. O que é pecado? Pecado é toda transgressão da lei de Deus e falta de conformidade com a mesma. Ou seja, o que é pecado? Pisei na bola. Deus dizia A, eu fiz B. Deus apontou para o norte, eu fui para o sul. Deus disse assim e eu fiz desse outro jeito. Isso é pecado. O que é pecado? É falta de conformidade com a lei de Deus e transgressão da mesma. Ou seja, a lei de Deus diz, Manuel não vai, eu vou. Manuel não pisa aí, eu vou e piso. Aí você pode pensar assim, mas não é isso que é pecado? É por isso que eu te perguntei, o que é pecado? Pecado é você ter xingado? O que é pecado? É você ter, sei lá, falado um palavrão quando alguém no trânsito te cortou? O que é pecado? É você, lá na sua casa, num momento de ira,
bate a porta na cara dos outros, ou quando você desliga o telefone. Hoje não tem nem jeito de desligar o telefone mais com força, né? Os mais jovens nem se lembram o que é isso, bateu o telefone, nem, né? O que é pecado? Porque teve uma época que pecado era assistir televisão. Os mais da minha idade aí, para mais velhos, vão se lembrar disso. Existiam várias denominações que você não podia assistir televisão. Era proibido, era pecado. Cortar o cabelo era pecado, usar certo tipo de roupa era pecado. Aí o negócio foi progredindo, a televisão foi sendo aceita, o cabelo foi cortando um pouquinho daqui. Aí entrou, se tiver tatuagem é pecado, se tiver um piercing, nossa, é pecadão. E por aí vai. Só que a definição de pecado passou a ter atributos, presta atenção, muito mais ligada à religião e à cabeça de um homem do que realmente o que a Bíblia ensina. O que é pecado? Tem gente que já falou para mim, pecado é dançar. Eu não estou aqui fazendo apologia da dança, porque eu não sei tirar um pé da direita e pôr para a esquerda. Mas se tem um lugar que o povo dançava, era o povo da Bíblia. Deus transforma o nosso pranto. Opa, está lá no Salmo. Deus transforma. Vem a outra com o pé no pagode, né? Presta atenção, gente. Deus transforma o nosso pranto em dança. Não, isso aqui não é apologia da dança ou da não dança, não é isso. Mas se o pecado é dançar, como é que na Bíblia fala que Deus transforma? Como é que o povo vinha trazendo essas ofertas que nós fizemos aqui? Elas eram feitas dançando. Vocês sabiam disso? Elas eram feitas dançando, o povo vinha dançando. Aliás, tem um escritor que ele diz que as mulheres seguravam e dançavam de roda. Dançavam de roda. Ou seja, é festa. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é fazer alguma coisa num dia proibitivo por uma lei humana de uma determinada religião. Mas Jesus fez umas coisas esquisitas nesse mesmo dia. O que é pecado? Então nós estamos, irmãos, e é esse que eu queria que você entendesse isso. É que se nós não mudarmos essa mentalidade do que é pecado, e eu até agora não falei para você o que é, eu vou falar. O que é pecado? Nós vamos passar a maior parte da nossa vida apagando incêndios, tentando tapar, colocar remendos. O que eu quero dizer com isso? Falei um palavrão, nossa, pequei. Briguei com a mulher, pequei. Briguei com o homem, pecado mortal. Mortal. Olhei para alguém com desejo impuro, pecado. Desejei que aquele irmão, aquela irmã da igreja quer enjoar demais que Jesus o levasse. De preferência hoje. Pequei. Fiquei com raiva da mulher do banco que me atendeu de forma bruta. Pequei. Aí a gente fica... Aí o que nós fazemos? Não vou pecar mais, não posso pecar mais. Por quê? Porque nós imaginamos o seguinte, presta atenção. E se você não me der atenção, você vai me perder e vai interpretar mal o que eu estou dizendo. Nós imaginamos assim, pequei, estou longe de Deus então. O que eu preciso fazer? Resolver o problema. Acompanha. Pequei, estou longe de Deus. Então o que eu preciso fazer? Resolver o problema. Irmão, deixa eu te dar uma notícia com muito cuidado. A sua vida ia ser um ioiô, se você viver nessa tese aí. Quem não já pecou hoje? Você pecou nesse culto, você falou, não, mas a luz está apagada, pecou. O menino trabalhou a semana inteira organizando a luz. O som está alto, pecou. O Barney trabalhou a semana inteira tentando. O menino demorou, pecou. Você é um pecador. Você não peca, não. Deixa eu te dar uma notícia, Mar. Você é um pecador. Diz para a pessoa que está do seu lado, seu pecadorzão, dozona. Você é um pecador. Agora imagina você tentando resolver esse problema diariamente, gente. Pensa comigo. É insano você tentar resolver esse problema toda hora. Você está ocupado. Alguém te liga, você está nervoso, você fala uma palavra mal criada, pecou, tem que parar tudo, não, Deus tem que resolver, porque agora o senhor está longe de mim. Irmãos, deixa eu te explicar, vê o que a Bíblia diz. Cristo morreu por mim, quando eu ainda era pecador. Esse problema do meu pecado, essa besteirada aí que nós estamos falando, está resolvido com Jesus. Por que eu falei que se você não prestar atenção, você vai me interpretar mal?
Porque você vai chegar para Jesus e falar, ô Jesus, viu ali que eu xinguei o cara do trânsito? Já vi, você xinga todo dia, ué. Pois é, me perdoa aí. Não, perdoado você já está. Qual que é o ponto? Não é porque o Senhor me afastou do Senhor. Não, eu não, você que se afastou, perdoado você já está. Eu morri por causa desse pecado aí. Acompanha. Eu morri por causa desse pecado. Aí você volta e fala, Jesus, briguei com a mulher. Eu vi. Foi pecado, né? Pecado. Preciso resolver esse problema. Olha, do meu lado esse problema está resolvido. Eu já te perdoei. Você está entendendo? Onde é que está o problema? Do lado de Jesus? Não, o problema está do lado de cá. Da linha de cá do Equador, queridos. É de cá que está o pecado. Então, se nós não mudarmos a mentalidade, nós vamos continuar tapando buraco, resolvendo problema, colocando remendos nas situações que nós imaginamos que são pecados. Aí você pode dizer, mas não é pecado? É pecado. Mas não é o pecado, são ações pecaminosas. Como assim, você me pergunta? Não, é pecado, toda transgressão da lei de Deus e falta de conformidade com a mesma. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Deus está... Devia dizer isso, né? Mas... vai. Deus está pouco interessado nessa preocupação sua aí. Porque do ponto de vista de Deus está resolvido. Eu morri na cruz do Calvário para que você seja perdoado. Do quê? Dos pecados. Qual deles? Qual deles, igreja? Todos. Os de hoje? Sim. E os de amanhã ele morre de novo? Não, ele já perdoou. Como assim? Eu posso então meter os pés pelas mãos e danar a pecar? Isso é porque você é um louco, transviado, encapetado, endemoniado, que nunca foi de Jesus. Essa é a resposta mais correta. Eu só dei mais ênfase nas palavras. Porque o apóstolo Paulo diz assim, que pois faremos acerca dessas coisas, onde superabundou? Então, por causa da graça, que é muita, vamos abundar no pecado? Ele já respondeu isso antes de mim para essa igreja, que tinha gente doida como você, que pensou isso aí agora. Então eu vou meter os pés pelas mãos, estou perdoado? Não. O que eu estou dizendo é que do lado de Deus, você está perdoado, mas quando Deus é o Senhor da sua vida, embora pecador como eu e você somos, o pecado torna-se um aborto na nossa vida, ele não é a prática, o desejo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, miserável homem que sou, porque eu não quero fazer isso, mas eu me encontro fazendo. Quem vai me livrar? Olha o grito dele, miserável homem que sou, quem vai me livrar? E ele diz assim, graças a Deus por Cristo Jesus. Então, se você ficar aí tampando buraco, eu vou te falar o que vai acontecer. Você vai ficar velho, se Deus permitir viver até lá, tampando buraco, vivendo uma vida aquém do que você poderia viver no seu relacionamento com Deus, sendo esse crente neurótico, que toda hora tapa uma coisa, vivendo em mau testemunho, sem uma família que honra e glorifica a Deus, sem a felicidade de viver como filho de Deus. Por quê? Porque o que você está chamando de pecado são suas práticas. Prática. Pensa aqui comigo uma coisa. Nós temos diversos médicos aqui na igreja, não quero entrar numa área que não é a minha. Mas assim, na minha ignorância do assunto, eu acho que eu posso colocar de uma forma assim bem simples. Estou com febre. Coloquei o termômetro, estou com febre. Então, vou tratar a febre. Aí eu tomo um remédio que vai baixar a minha febre. É correto fazer isso? Depende. E depois vocês podem me corrigir se eu estou dando uma informação errada para a igreja. Depende. Porque essa febre é sintomática. Então, se eu considero somente a febre como enfermidade, eu posso mascarar um problema muito mais sério. Eu posso estar lutando contra um sintoma que aponta para algo que precisa ser tratado. Ou seja, o meu corpo está dando indicação de que em algum lugar dele tem uma disfunção qualquer, seja uma infecção, seja um outro problema qualquer, que está se manifestando na temperatura elevada que agora eu tenho no termômetro. Então eu deveria sim tratar a febre no seu devido momento, ser tratado, mas entendendo que isso aqui é sintomático, isso não é determinante. Vocês entendem a diferença que eu estou dizendo? Então, quando você fica tampando buraco, você está tratando sintoma. Você não está tratando a causa. O que faz com a febre? Você tomou
um remédio que vai baixar sua febre, que é potente, vai baixar sua febre. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu já machuquei diversas vezes meu lower back, minha coluna aqui embaixo. E algumas vezes eu ficar travado, a Ana ter que tirar minha camisa, me ajudar a vestir roupa, enfim. E numa dessas vezes eu fui ao médico gritando de dor, e ele falou assim, eu vou te dar um remédio, presta atenção, vou te dar um remédio, que na hora que você levantar dessa cadeira não tem mais dor. Aí ele foi e falou assim, mas cuidado, porque o problema está lá, você só não está sentindo ele, porque senão você não sente a dor, você dá um pulo aqui, você faz uma coisa pior. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? É sintomático, você vai ficar tratando atitudes práticas. Ah, por que eu minto? Não posso mentir. Aí você faz exercício mental para não mentir. Não vou mentir, não vou mentir, não vou mentir. Funciona, gente? Funciona coisa nenhuma. Eu não vou xingar. Aí o cara mexe com você, vem assim na boca e fala, não xinga, uma boquinha, cuidado com o que fala, Jesus está olhando para você. Aí fica com raiva de um, você quer chutar um negócio, fala, não vou chutar, eu estou num processo de ser uma nova pessoa. Já viu isso? É igual segurar um leão com uma corda bem fininha, que o negócio vai arrebentando de pouco a pouco. Cada fiozinho daquele, e o leão vai crescendo e vai se enfurecendo. Funciona? Não funciona, gente. Por quê? Porque você está tratando prática. Você está gastando o seu tempo colocando maquiagem em rosto que tem muita ruga. Não é ofensa a ninguém, gente. Todos nós vamos envelhecer, ué. Segura as pontas aí, eu falei. Aí, aqui, olha o pecado aí, ó. Eu não falei que é homem nem que é mulher, já está defendendo. Tem muito homem também com ruga. Ué, eu falei, tem mulher com ruga? Não, gente. Eu falei que a gente envelhece, o que dá? Dá ruga. Tem alguma coisa mais simples do que eu falei? Agora, como nós homens não maquiamos, agora vai nas mulheres. Vai nas mulheres. Ou você faz aquela maquiagem que as pessoas dão 30 anos a menos. Fala, não! Tira essa maquiagem à noite. E se prepara para o que você vai ver. Gente, mesma coisa. Eu tenho essa deficiência na minha pele chamada vitiligo. Várias vezes fui gravar programas que eram para televisão, alguma coisa, e a pessoa disse assim, vamos maquiar você. Eu falei, mas o que adianta? O cara me conhece com a maquiagem, não sou eu. Tem lugares que tem que fazer, porque a luz reflete muito mais forte no lugar que eu tenho a falta de pigmento na pele. Claro, se for uma coisa... Entende o que eu estou dizendo? Não adianta você querer tampar algo que está ali. E eu tenho até uma tese com esse negócio, esse pessoal da beleza aí. Tem gente que se amarra, se aperta, se ajusta, põe, tira, aumenta, coisa, e sai. Nossa, sai uma princesa. Mas aqui quando chegar em casa, irmãos, é uma gata borralheira, estou te falando. Tira a riata toda para você ver. Meu Jesus amado. Não que vocês não possam, devem. Mas o que eu estou dizendo, o ponto é, ficar lutando contra as minhas atitudes é cortina de fumaça. Olha, não olha agora. E vamos fazer o seguinte, vamos pecar coletivamente, que aí está todo mundo numa boa aqui. Pense em alguém da igreja aqui agora, você que é daqui. Se você não é daqui, pense em alguém do seu ciclo de amizade. Vamos, um pecadinho. Pense e faz, esse cara nunca mudou. Essa mulher nunca mudou, não. Gente, eu já estou com uns 10 aqui na minha lista, já estou pecando muito mais do que você, porque vai mais, aqui o processador vai mais rápido. O que é isso? São pessoas que não entenderam isso. Que ficar lutando contra as minhas práticas é cortina de fumaça. Eu vou envelhecer, eu vou cansar, para lá na frente descobrir que Jesus nunca transformou meu coração. É o homem que tem um olhar promíscuo e que ele põe uma viseira, assim, um tapa, igual se colocava em cavalo antigamente, para amansar o cavalo, para ele não assustar com a visão periférica, colocava uma coisa assim, eu não sei quem é do interior, lembra os cavalos de charrete, de carroça, que tinha uma coisa assim, ó, não que eu morei no interior, só metrópole, mas me lembro de ver em livro, né? Que negócio assim. Essa risada, vou devolver ela, tá? Já sei quem foi. Você só pensar aqui numa coisa que eu te devolvo daqui a pouquinho. Adianta não. É isso aí.
Não adianta, gente, não adianta. Você vai ficar lá na frente para descobrir que você ficou tentando não xingar, você ficou tentando não irar, você ficou tentando não olhar para a mulher que não te pertence, você ficou tentando não cobiçar a coisa do outro, você ficou tentando não sentir ódio do progresso na vida do outro, você ficou se amarrando, se segurando, refreando sua língua, se amarrando num poste de abstinência. E aí, só para entender que quando solta aquilo, soltou um monstro. Então, você ficar lutando contra os sintomas, a doença vai crescer. Eu, infelizmente, já acompanhei algumas pessoas por ser pastor em condições terminais. E eu me lembro de alguns casos que a pessoa disse assim: pastor, o médico me falou, se eu tivesse tratado no início, eu tinha mais chance de estar vivo agora. E aí vem a pergunta, às vezes nem vem a pergunta, a própria pessoa se antecipa, fala assim: só acredita que eu ignorei o que eu estava sentindo? Eu tratei como coisa de só menos. Eu falei: isso é a febre, isso é febre. Toma um Tylenol, toma um Advil, toma um remedinho aí para a febre. Não, o corpo estava sendo comido por dentro, estava dando um grito: faça alguma coisa. Pecado, agora eu vou responder para vocês o que é pecado. Segundo esse texto, note o que o texto fala. Por que eu não faço o que eu quero e por que eu só faço o que eu não quero? Porque pecado, queridos, não são as minhas práticas. As minhas práticas são pecaminosas. Pecado é a incapacidade de resistir ao mal e a minha insuficiência de fazer o bem. Isso aqui é o pecado. O que é pecado? É a minha incapacidade de resistir o mal que me assedia, o mal que me chama, o mal que me estimula, o mal que me impulsiona, o mal que me leva. Essa incapacidade minha de resistir a isso é que é pecado. O que acontecer depois que eu for é sintoma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Depois que eu fui, pecado é isso, que virá depois. Virão desdobramentos de um pecado, que nós atribuímos valores e atitudes diferentes para a gente tentar mascarar. Mas o pecado não é o ter feito lá, o pecado foi a minha incapacidade de resistir esse chamado. E a minha insuficiência de fazer o que é bom, ou de fazer o bem. Por que insuficiência? Porque o bem que eu desejo eu não faço, o mal que eu detesto eu estou sempre fazendo. Então, é a minha insuficiência. Não entendo o que faço, irmãos, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Entende a diferença? Nós estamos olhando para atitudes, sintomático, e deixando o câncer e deixando a doença aqui continuar. Então a gente vai tratando os sintomas e a doença vai crescendo, e a gente vai tratando os sintomas e a doença vai crescendo. E aqui a gente dá o nome assim: mas se eu não pedir perdão, Deus não me perdoa, eu estou longe de Deus, e a doença que é o que está te matando, que isso aqui não tem nada a ver. Deus vai falar assim para você: já está resolvido, criatura, na cruz do Calvário. Agora, está resolvido do meu lado, não está do seu. Entendem o que eu estou dizendo? Está resolvido do seu. Então você dizer para você: eu vou parar de xingar, eu vou parar de brigar, eu vou ficar fazendo essas técnicas de autocontrole, isso é segurar leão com corda fina, queridos. Isso é tentar amordaçar ou tampar uma garrafa que está explodindo com o líquido que foi balançado, com uma tampa que não pertence àquele lugar. Isso vai vazar pelos cantos, vai chegar num lugar e vai causar uma grande destruição. Aí você vai me dizer o seguinte: qual que é a minha saída? Saída é uma só, presta atenção. É um coração transformado. Mas cuidado para você não religiosizar o que eu estou falando. Coração transformado. Parece que soa bonito, né? O que é isso, coração transformado? Eu vou para uma igreja? Não necessariamente. Muito bom você procurar uma comunidade de fé, um lugar onde você participe, onde você sirva, onde você se dá, onde você aprende, onde você ensina, onde você põe os seus... Mas eu vou para uma igreja?
Eu vou lá dar dinheiro e vou comprar esse dom? Não, aliás, tentaram comprar esse dom. No Novo Testamento já mostra isso, o dom do Espírito Santo, e os demônios levantaram contra as pessoas e virou um peteco. O que eu vou fazer? O que é coração quebrantado? Agora eu vou te ensinar a tratar o pecado. O pecado não é seu desejo de ir para o pagode, não. Nada contra aqui, Rio. Não é a paga ainda, a paga vem, mas nada ainda. Não é isso. O desejo é a sua incapacidade de resistir. E eu vou fazer uma cena aqui, cuidado para vocês não atribuírem ao pagode necessariamente isso. É a sua incapacidade de resistir a um estilo de vida que é danoso. Deixa eu te falar uma coisa. Atitude pecaminosa, às vezes ela passa. Você fez escondido, ninguém viu. Mas eu vou te ensinar uma coisa. O seu pecado, ele não é só seu. O seu pecado é comunitário. O seu pecado é familiar. Porque o seu filho está aprendendo por exemplo. A sua filha está aprendendo por observar. Quem lida com você no trabalho ou em qualquer lugar da vida está percebendo o pecado e não as atitudes pecaminosas. Porque a pessoa olha para você e diz assim: aquele cara é um hipócrita, e ele acertou. Ele não falou assim: aquele cara chutou a lata do lixo com ódio. Não, ele falou: aquele cara é um hipócrita. E ele identificou certo. O problema não é o chute. O problema é o homem que você é a mulher que você é. O que é um coração quebrantado, transformado? É um coração que é ensinado por Jesus. É a música do grande Asaf Borba. Um coração transformado, um coração que é ensinado por Jesus. Isso aqui é um coração transformado. Agora, o que significa isso? É você se entregar a Deus para que o Espírito Santo te ensine. Ensine o que, pastor? Que o propósito de Deus para a nossa vida não é me livrar de prática, é mudar quem eu sou. Você entendeu o que eu falei, querido? Propósito de Deus. Por isso que eu comecei mostrando para você que você ficar correndo para Deus durante essas praticazinhas pecaminosas sua, besterol. Deus olha para você e fala assim: olha, esse negócio é tão chato que você faz, por que você não... Está certo, você quer falar isso aí? Está falado. E aí? E agora? Você fala: não, então, agora até a próxima. Deus vai falar assim: a próxima vai ser daqui 30 segundos. Aí você vem de novo: e agora? Até a próxima. Mas daqui um pouquinho de novo. O interesse de Deus não é resolver isso. O interesse de Deus é resolver isso aqui, ó. Sou eu, você, nosso coração. Então, coração transformado, coração ensinado por Jesus, é o coração que mergulha na fé cristã para se conhecer diante da luz de Deus que tudo revela. Sem cortina, sem maquiagem, sem disfarce. Coração transformado é coração que vem para Cristo e faz uma oração semelhante à do salmista: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. No nosso caso, nós deveríamos falar: Senhor, vê quantos caminhos maus tem por aqui, porque eu identifico um ou outro. Mas o Senhor faz um esquadrinhamento perfeito, o Senhor desenha um mapa pelo GPS do Senhor e bota isso na minha cara, Senhor. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Você está comigo aí ainda? É isso. Você vai ficar tentando. Vou bloquear meu telefone para não entrar foto de mulher pelada. Vou cortar meus amigos que ficam me mandando essas fotos. Parênteses, sideline, nota de rodapé. Você já viu gente mandar foto de mulher pelada para homem que nunca pediu para ver foto de mulher pelada? Uma pessoa que chegou para mim e falou um dia assim: pastor, tem que ter cuidado com a transmissão da igreja. Eu falei: por quê? É porque lá vocês estão transmitindo, de vez em quando aparece
no meu computador aparece uma propaganda de uma mulher seminua. Aí eu falei, tá, nós vamos ter cuidado. Eu fiquei calado, mas eu não falei para ele, isso é porque o YouTube conhece o seu profile. Eu podia ter falado para ele. Essa mulher seminua aparece no seu, não aparece no dos outros, não é? Porque eles têm hoje, os search engines, por exemplo, eu comprei uma passagem hoje, alguns dias atrás, para ir para o Brasil hoje. No próximo dia que eu abri o meu Google, qual foi o pop-up que apareceu lá, o quadradinho? Primeiro, uma oferta de passagem para o Brasil a preço mais barato. Não é que esse povo sabe, é mágico. Não é porque eu visitei o site procurando passagens. Então, desculpa, querido, se está aparecendo isso no seu computador, é melhor você tratar o... Aí, ó, tá vendo? O pecado. Ao invés de mandar a gente resolver o problema da transmissão. Isso é o de menos. Nossa, está resolvido aqui em cima. O problema é que você cria uma personalidade midiática que os sites de busca te conhecem. Tem até uma pregação, viu? Esse povo está virando quase que uma coisa de Deus, esse negócio. Porque aquilo que você esconde da gente me mandando resolver um problema, é porque o site de busca que te conhece está falando assim, não, isso aqui eu só estou pondo quem você é, ué. Muda você que não aparece mais nada disso aqui. Você pode dizer amém para mim? Pronto, resolveu o problema seu aí, ó. Você me pediu. Então, chamar pelo nome é desqualificar o poder que atua em você para que as atitudes sejam estas. Então, eu vou para Deus para me expor, para pedir Jesus e o Espírito Santo para trabalhar no meu coração, porque ao fazer isso, eu desempodero essa natureza que habita em mim de ficar me dando rasteira toda hora, eu tiro dela o poder. Por quê? Porque eu não estou tratando lá na frente, eu estou tratando quem eu sou. Eu estou indo para Cristo, para que Cristo me ilumine e Ele exponha as minhas rugas, as minhas sujeiras, para que pelo poder do sangue dEle, que é o único que limpa, que lava, que transforma, eu seja transformado para a honra e para a glória dEle, para que então meu posicionamento na vida seja transformado por quem eu sou e não pelo que eu deixo de fazer. O que é pecado? O que eu faço? Não. Sintomático o que você faz. Pecado é quem você é. Então, quando você chama isso, você dá nome para esse negócio. O nome disso é Manuel. Como é que é o nome do seu pecado? Manuel de Oliveira Júnior. Esse é o nome do meu pecado. E quando eu vou tratar isso, eu desqualifico a minha natureza pecaminosa que habita aqui em mim, e eu qualifico a natureza espiritual para ir me conduzindo. Essa luta, queridos, só vai terminar o dia que você for para a sepultura. Essa natureza pecaminosa vai disputar cada centímetro com você até o dia que nós tivermos os nossos corpos transformados pela ressurreição e formos estar com o Senhor na glória. Até lá, gente, isso aqui é guerra. Só que quanto mais a nossa natureza de Cristo, a natureza de Cristo em nós vai crescendo, sabe o que acontece? De repente, eu percebo que aquilo que me atraía não tem tanta força mais. Entende o que eu estou dizendo? Você para assim, você fala, poxa, eu nem paro para pensar naquele negócio. O que eu fiz? Eu fiquei falando, não vou pensar. Não, eu desqualifiquei a natureza pecaminosa e eu me aproximei de Deus. Então, nesse trabalho de ser aproximado de Deus e influenciado pelo Espírito, eu fui perdendo o gosto. Eu fui perdendo o desejo. Então, quando eu dei por mim, eu não estou mais maltratando a Ana. Pelo menos ela não me lembra, então deve ter alguma coisa melhorado. Eu não estou mais sendo chamado de mentiroso pelos meus amigos, eu não estou mais vendo os pop-ups de mulher seminua que aparece no meu computador, eu não estou mais. O que aconteceu? O que eu fiz? Você trabalhou quem você é. Jesus transformou você. Está te transformando. Porque não está pronto não, e não vai estar pronto. O dia que você falar está pronto é igual o médico me falou, você vai levantar dessa cadeira agora, mas cuidado. A enfermidade está aí. Eu te digo, cuidado, o monstro continua dentro de você. O negócio é trabalhar a natureza de Cristo em nós, através de uma exposição
com ele, sincera e verdadeira, o que começa a brotar? Outras virtudes. Porque o Espírito traz os dons, e os dons do Espírito é amor, bondade, paciência, longanimidade, perseverança, domínio próprio, mansidão. Então começa a nascer amor, dependência, altruísmo, desejo de estar perto de outras pessoas. Começa uma coisa, queridos, muito interessante, você nota que você já não tem mais aquela língua peçonhenta que você tinha. De repente, você fala assim, poxa, eu olho para as pessoas, eu vejo o erro delas. Mas parece que eu estou vendo o erro do outro com mais misericórdia. Com menos porrete na mão para bater. Sabe o que acontece? Eu consigo aceitar com mais facilidade que o outro tenha me ferido, ou tenha errado, ou não tenha respondido às expectativas da maneira que eu achava. Sabe o que está acontecendo? Que coisa estranha. Eu estou começando a poder tratar problemas que antes nós resolvíamos aos gritos e aos tapas, com um diálogo, com uma conversa franca, honesta, sincera. Coisa estranha, eu estou conseguindo sentar com o meu sócio, com o meu funcionário, com o meu subcontractor, e conversar com ele que teve erro na administração, mas conversar entendendo que nós temos um problema, e que o problema e a pessoa são duas coisas diferentes, e eu consigo agora separar isso e tratar as coisas. O que aconteceu? Eu vou te falar. Você se converteu a Jesus de Nazaré. Você deixou de ser convertido a uma religião, a uma igreja, e você foi convertido a Jesus de Nazaré, de verdade. De verdade. Você não tem mais medo de chegar diante do espelho da vida à noite e começar a limpar o seu rosto e saber que monstro que vai aparecer ali debaixo. Não, você sabe já o que vai ser. Sou eu. Então, começa a vir gente que é mais doce, gente que é mais cheia de verdade, gente que tem mais clareza, gente que a palavra começa a ter mais valor, gente que diz e você não tem que pedir para anotar 10 vezes no papel e assinar e carimbar e dar uma testemunha, porque você fala, não, é gente de integridade, é gente de verdade, é gente que não começa mais a usar, fazer o que supostamente seria certo por vias erradas. Não, é gente que agora anda na luz, é gente que é sim, sim, não, não, é gente que se expõe porque não tem vergonha de mostrar. O que aconteceu? Parei de pecar? Não. Eu sou pecador, serei pecador, até o dia que o meu corpo for para a sepultura. Quando eu ressuscitar pelo poder do nome de Jesus, juntamente com todos os filhos de Deus, nós receberemos um corpo glorificado, transformado, para a honra e para a glória dele. Até aquele dia todos nós carregamos uma natureza pecaminosa. O que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a andar, ou nós começamos a andar com Cristo, para que Ele mude quem nós somos, para que as nossas atitudes sejam diferentes. Nós paramos de tratar sintoma e entramos num tratamento de choque contra uma doença que poderia nos matar. Você entendeu o que eu disse? Amém. O que é pecado? Agora você pode sair aqui dessa igreja nessa manhã, tão maravilhosa, tão cheia da graça de Deus, e continuar corrigindo essas besteiras aí, ó. É um direito seu. Continuar corrigindo o jeito de você falar com o marido, com a mulher, com o amigo, o jeito que você lida com o dinheiro, o jeito que você lida com a sexualidade, o jeito que você lida, sei lá, com as perspectivas da vida. Você pode sair dessa igreja e continuar fazendo isso. Ou, você pode ter ouvido a voz do Espírito aqui e dizer o seguinte: chega, chega, Senhor, chega, Senhor. Eu não vou ficar aqui tentando colocar band-aid em ferida purulenta. Eu não vou ficar tomando remédio para febre enquanto eu tenho um problema muito mais grave. Eu não vou ficar tentando pôr paliativo naquilo que pode me destruir. Chega, Senhor, chega. Trabalha aqui. Me expõe, mostra para mim mesmo. Me ajuda a enxergar aquilo que eu não consigo enxergar ou aquilo que eu disfarço, porque eu não quero encarar. Me ajuda, Senhor, a enxergar. Que o meu dinheiro não vem de fonte correta. Que eu dizimo. Mas eu sei que tem origem espúria no que eu ganho. Que eu abraço, mas que na verdade eu não transmito afeto, porque eu não tenho afeto. Que eu faço um sorriso pálido quando eu vejo a vitória do outro, mas na verdade o que eu tenho é inveja.
Senhor, trata quem eu sou, para que eu possa começar a ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos bons. Então, Senhor, me ajuda, Espírito de Deus, a tratar essa pessoa com uma natureza pecaminosa, que luta contra a natureza espiritual que há nele, para que essa natureza espiritual sobreponha, e essa pessoa vá sendo edificada e transformada para a honra e para a glória do Senhor. Você pode sair daqui com qualquer uma dessas duas atitudes, querido. E eu vou te dizer uma coisa, ambas são determinantes. Uma delas vai determinar o nível da sua religiosidade, a outra vai determinar o nível do seu cristianismo. Porque o religioso, ele quer ter uma boa cara para os outros verem. O cristão está nem preocupado com a boa cara, porque a boa cara vem. Aliás, tem um versículo na Bíblia, que eu vou tirar ele do contexto um pouquinho, mas não tem um versículo que diz que alguma coisa que acontece formoseia o rosto? Quem se lembra? O que diz? Coração alegre, formoseia o rosto. Manda você fazer o rosto formoso para o coração ficar alegre? Não, se preocupe com o rosto. Cuide do coração. Quando a alegria encher o seu coração, o rosto vai ficar formoso. O rosto vai ficar formoso. Então você vai preocupar-se com uma coisa e vai ter como efeito colateral a correção dessas mudanças e atitudes. Você entendeu o que o Espírito de Deus disse a você, querido? Vamos orar? Você pode se colocar de pé comigo, por favor? E nós vamos tirar. E eu vou pedir você que não saia, não. Nós vamos orar. 2, 3 minutos aqui. Eu queria pedir você que você permanecesse aí, por gentileza. Mas eu queria que você fechasse os olhos em primeiro lugar. Deus tem colocado no meu coração o desejo de desafiar vocês todo o culto. Até Deus mudar isso no meu coração, eu vou fazer todos os cultos. Um desafio. Feche os seus olhos, por favor. E comece a pensar aí, se o Espírito de Deus falou com você. Eu queria pedir você para tomar uma decisão. Porque o que muda a nossa vida não é o que nós aprendemos, o que nós sabemos, não. O que muda a nossa vida é o que nós decidimos fazer com aquilo que nós aprendemos, ou com aquilo que nós sabemos. Isso é o que muda a nossa vida. Você botar conhecimento na cabeça, sem prática, não vai ajudar em nada. Agora você pode tomar algumas decisões aqui nessa manhã, e eu queria te desafiar diante de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor da nossa vida, a quem nós adoramos aqui nessa igreja. É você tomar uma decisão sobre a sua vida. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas eu vou pedir aquele ou aquela que o Espírito Santo de Deus falou com você, que você está tratando sintomas e não causa, e não origem. Queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. Nós estamos de cabeças baixas, olhos fechados, e colocasse a mão no seu coração. E você orasse agora para Deus e dissesse: Senhor, transforma-me, Senhor, transforma-me. Espírito Santo de Deus, me transforma. Espírito Santo de Deus, proporciona uma oportunidade para que a minha alma seja escrutinada, meu coração seja conhecido por mim mesmo, porque o problema é que eu não estou entendendo que o Senhor conhece. Quem não conhece sou eu. Eu é que não conheço, Senhor. Eu é que preciso conhecer. Eu é que preciso de uma cura. Não é pedir para o Senhor conhecer como se meu coração fosse desconhecido ao Senhor, não. Ainda a palavra não me chegou aos lábios, o Senhor já conhece todas. Eu é que não conheço, Senhor. Então eu estou te desafiando nessa manhã, em nome de Jesus, querido, a você dizer para Deus: Senhor, vem aqui no meu coração. Vem aqui no meu coração, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma, não as minhas atitudes, transforma quem eu sou. Me exponha na luz, Senhor, e me segura para que eu não caia diante da imagem que eu vou ter, Senhor. Me exponha na luz, Senhor, e me sustenta para que eu não caia diante da imagem que eu vou ter. E aí eu queria pedir a você não precisa orar em voz alta, porque não quero te expor, mas eu queria pedir a você que você fizesse uma oração de comprometimento com Deus nessa sua decisão. É como se você dissesse: Senhor, eu me comprometo
a uma terapia com o Senhor, ó Deus. Eu me comprometo, Senhor, a sondar meu coração. Eu me comprometo a criar uma parceria de accountability, onde aquilo que eu fizer vai ser percebido por alguém que pode me dizer: o velho homem continua aí grande, hein? Senhor, eu me comprometo a ouvir a palavra de Deus, não para tampar os sintomas das minhas atitudes, não, Senhor. Eu me comprometo a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus para mudar quem eu sou, Senhor. Senhor, eu me comprometo a orar, não para ficar pedindo coisas, porque se eu parar um pouquinho de pedir, eu não sei nem me expor. Não, Senhor, eu me comprometo a orar para me aproximar do Senhor, para te conhecer, e ao te conhecer, sentir o impacto da tua presença na minha vida, Senhor. Eu me comprometo a orar para que meu coração seja levado mais para perto de ti e ser exposto na luz e conhecido pelo Senhor. Eu me comprometo a orar para me tornar um Manuel melhor, não um Manuel com atitudes exteriores melhor. Não adianta, Senhor, eu colocar um sorriso no rosto enquanto meu coração está cheio de ódio. Eu preciso de um coração sem ódio. Não adianta, Senhor. É isso que nós precisamos entender aqui nessa manhã, Senhor. Jesus não morreu na cruz do Calvário para ir colocando reparo temporário nos erros meu e de ninguém aqui, Senhor. O Senhor morreu para que a gente fosse feito nova criatura, que vai lutar contra essa natureza pecaminosa, é verdade, mas ela vai ter cada dia menos poder sobre nós, menos força, menos capacidade de nos arrastar. Senhor, eu me comprometo nessa manhã. Se você está com a mão no seu coração que Ele faz isso, eu me comprometo, Senhor, a pensar mais em Ti, não como a divindade que resolve os meus problemas, mas como o Pai que me ama, Senhor, e quer que eu seja uma pessoa melhor, transformada. Eu me comprometo, Senhor, a ser um recipiente do Teu Santo Espírito, para que o Senhor se manifeste através de mim, Senhor, por onde eu for, em nome de Jesus, Senhor. Esse é o desafio que eu te faço, querido. E o outro desafio que eu quero te fazer é que você se comprometa nessa manhã. Se o Espírito de Deus falou com você, é que você não vai entrar nesse processo sozinho, você vai levar alguém com você. É você ser instrumento da bênção de Deus na vida de alguém, para que alguém tenha essa percepção. É você dar do seu tempo, é você dedicar da sua história de vida, é você parar para alguém e dizer: para de ficar tentando tapar buraco, Jesus quer tratar você. É orar e pedir agora: Senhor, faz de mim um instrumento nas Tuas mãos e me dá a bênção de poder configurar isso na vida de alguém. Senhor, eu oro por nós aqui da New Life, e principalmente nós que lideramos essa igreja. Senhor, dá-nos um coração temente
Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te pedir